Olá, turma. Meu nome é Clara, juntamente com Cíntia, Caiane e Tamires, que nós somos alunos do sexto semestre de Biomedicina, sob a orientação da professora Rosalina Guedes. Vamos estar abordando hoje para vocês o Laboratório de Microbiologia, mais especificamente seus meios de cultura. Porém, antes disso, vamos começar falando de algo que é tão importante para todos os laboratórios e ainda mais o de microbiologia, que é a biossegurança. Então, vamos iniciar com algumas noções básicas de biossegurança e o que significa esse termo. Segundo a Anvisa, é um conjunto de medidas protetivas que formam essas condições de prevenir, controlar ou reduzir todas as atividades que possuem riscos inerentes à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Prosseguindo para o laboratório de microbiologia, é essencial que toda amostra que chegue ao laboratório seja considerada potencialmente patogênica. É essencial que a equipe profissional desse laboratório esteja devidamente padronizada com seus EPIs, ou seja, equipamentos individuais de proteção, como óculos de proteção, máscara, jaleco de manga comprida, luvas, sapato fechado, entre outros equipamentos individuais. Além disso, quando falamos de biossegurança, não podemos deixar de fora os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, que vão estar ali naquele ambiente e para uso dos profissionais de forma coletiva, como por exemplo o microincinerador de alça metálica, o chuveiro de emergência, o extintor de incêndio, o lava-óleos e a cabine de segurança biológica. Existem 4 tipos de níveis de segurança biológica e cada laboratório deve ter, por exemplo, a cabine de segurança biológica de acordo com o seu nível. Dentre os parâmetros para a classificação desse risco biológico estão a virulência, a patogenicidade, quais são os meios de tratamento, se eles são eficazes, quais são os meios de transmissão desse patógeno, a endemicidade desse patógeno e se os métodos de profilaxia existem e são eficazes. Antes do manuseio de cada amostra, deve ser verificado se há a presença de respingos ou vazamentos. Caso haja, deve ser feita imediatamente a descontaminação com álcool a 70% ou um equivalente, como por exemplo o hipoclorito de sódio, a 0,5%. E depois deve ser verificada a viabilidade dessa amostra para a execução da análise, ou não. Deve-se ainda evitar a formação de aerosóis, principalmente ao trabalhar na semeadura de materiais. A área de trabalho deve permanecer limpa e organizada e deve ser feita a limpeza e desinfecção antes e depois da jornada de trabalho e sempre que houver necessidade, mediante algum risco de contaminação, deve ser feita essa limpeza novamente. Outra prática também recomendada é a lavagem das mãos antes e após iniciar o turno de trabalho e durante o processo, tendo qualquer necessidade, fazer essa reigienização. Quanto ao descarte de resíduos, deve ser estabelecido um plano para o descarte de resíduos sólidos, contemplando a geração, a segregação, o acondicionamento, o armazenamento, o transporte, o tratamento e o descarte desse resíduo. Então, é sempre importante a descontaminação antes do descarte de todo o material. Seguimos agora para os meios de cultura utilizados no laboratório de microbiologia. Bom, mas o que é um meio de cultura? O meio de cultura nada mais é do que preparações químicas feitas em laboratório que fornecem nutrientes para o crescimento e desenvolvimento de micro-organismos. Mas que tipo de micro-organismo? Micro-organismos como bactérias, fungos. Bom, mas qual a função dos meios de cultura? Os meios de cultura, cada um tem uma determinada função, ou seja, ele pode servir para nutrir e estimular o crescimento,
outros inibem o crescimento de alguns micro-organismos. Quais são os tipos de meios de cultura? Os meios de cultura podem ser classificados de acordo com o seu estado físico ou de acordo com a sua aplicação no laboratório. Sendo assim, de acordo com o estado físico, temos os meios sólidos e líquidos. Já de acordo com a sua aplicação, temos os meios diferenciais, enriquecidos, indicadores, seletivos, não seletivos, meios base e meios de transporte. Alguns dos meios de cultura mais utilizados no laboratório de microbiologia são agar-sangue, agar-McConkey, caldo BHI e mais alguns que iremos citar a seguir. Agar-McConkey é um meio de cultura para bactérias gram-negativas e também indica fermentação por lactose. Ele inibe o crescimento de bactérias gram-positivas, especialmente as estafilococcus e enterococcus. Agar-sangue. O agar-sangue ele fornece ótimos nutrientes para a maioria dos micro-organismos, ou seja, bactérias gram-positivas, gram-negativas, fungos como bolores, leveduras, todos esses micro-organismos crescem no meio agar-sangue. O agar triptona de soja, também conhecido como agar TSA, é um meio de cultivo, isolamento e manutenção de micro-organismos fastidiosos. É também utilizado como meio base para a produção de agar-sangue. Agar Salmonella Shigella, ou HSS, tem como intuito isolar, selecionar Salmonella e Shigella de amostras de água, de alimento, de fezes, além de inibir o crescimento de micro-organismos gram-positivos. O caldo BHI, ou caldo de inserção cérebro-coração, é um meio de cultura enriquecido indicado para o desenvolvimento de micro-organismos exigentes, fastidiosos ou não, e para a preparação de inóculos para testes de suscetibilidade aos antimicrobianos. O caldo tiolacolato é um meio de cultura líquido nutritivo de transporte para uso geral em isolamento não seletivo que assegura o crescimento de micro-organismos fastidiosos, inclusive anaeróbios, que exigem baixo potencial de oxirredução para o seu crescimento. Eu vou explicar um pouquinho sobre as técnicas de semeadura, explicar o conceito e depois eu vou falar dos tipos de técnicas de semeadura. Bom, o que são essas técnicas de semeadura? Elas são um método pelo qual se transferem inóculos bacterianos de um meio de cultura ou material a ser analisado, que podem ser secreções ou alimentos, para um outro meio de cultura. Para garantir que apenas esse micro-organismo desejado seja semeado, são utilizadas as técnicas assépticas, procedimentos que devem ser adotados visando a não contaminação de materiais, meios e culturas. Essas técnicas de semeaduras podem ser usadas em 3 tipos: em meios sólidos de tubos, nas placas de Petri e em meios líquidos. Nas placas de Petri, nós podemos utilizar a disseminação, estria simples, esgotamento em estrias ou estrias múltiplas e distensão. E nas semeaduras em meios líquidos, o único método que nós podemos utilizar é a difusão. Nos tubos, nós temos 4 tipos de meios: estria sinuosa, estria reta, picada central e picada em profundidade.